O terceiro capítulo de Mil Platos aborda a ideia de 10.000 planaltos e aprofunda o conceito de multiplicidade, expandindo a noção de rizoma e corpo sem órgãos, a CSO, já discutida nos capítulos anteriores. Neste capítulo, Deleuze e Guattari exploram como as multiplicidades se formam e se desenvolvem em diferentes escalas, sugerindo que o pensamento, o desejo e a própria realidade são compostos de várias camadas ou planaltos que coexistem e se interrelacionam de maneiras complexas. O termo planalto é usado pelos autores para representar um estado de intensidade contínua, um espaço onde o desejo e a criação ocorrem de maneira constante, sem atingir um clímax ou um ponto final. Um planalto é um espaço de produção, onde as forças e os fluxos do desejo operam de maneira incessante, sem se organizar em uma estrutura hierárquica ou linear. Assim como o rizoma e o CSO, o conceito de planalto enfatiza a multiplicidade e a interconectividade, sugerindo que a vida, o pensamento e a criação são compostos de inúmeros planaltos que estão em constante processo de transformação e interação. Neste capítulo, Deleuze e Guattari introduzem a ideia de que as multiplicidades podem ser pensadas em termos de estratos ou camadas, que se interpenetram e se influenciam mutuamente. Os estratos, ou camadas, são diferentes níveis de organização e de intensidade que coexistem e interagem, sem que haja uma hierarquia fixa entre eles. A realidade, então, é composta de uma série de planaltos, que são interconectados e que permitem a criação de novas formas de pensamento, novas subjetividades e novas maneiras de se relacionar com o mundo. Um aspecto central deste capítulo é a ideia de que as multiplicidades não são entidades fixas ou estáveis, mas processos dinâmicos que estão sempre em movimento. Deleuze e Guattari argumentam que as multiplicidades não podem ser reduzidas a uma unidade ou a uma identidade fixa, pois elas estão sempre se transformando e se recriando em resposta às interações às conexões que estabelecem com outros elementos. Isso reflete a visão dos autores de que a realidade é um campo aberto de intensidades e de devir, onde a criação e a transformação são as forças centrais. Os autores também discutem como as multiplicidades podem ser vistas em diferentes contextos, como na linguagem, na política, na arte e na subjetividade. Eles sugerem que o pensamento ocidental, com sua ênfase na unidade e na identidade, tem dificuldade em lidar com a multiplicidade e a diferença, tentando sempre reduzir as complexidades da realidade a uma forma simplificada e centralizada. No entanto, ao adotar a perspectiva dos planaltos e das multiplicidades, podemos começar a entender a realidade como algo muito mais rico e complexo, onde as diferenças são valorizadas e onde as possibilidades de criação e devir são infinitas. A noção de 10.000 planaltos também tem implicações importantes para a maneira como entendemos o conhecimento e a subjetividade. Para Deleuze e Guattari, o conhecimento não é algo que pode ser capturado ou totalizado em uma única narrativa ou teoria. Ao contrário, o conhecimento é rizomático e composto de múltiplos estratos e planaltos, que coexistem e interagem de maneiras diversas. Isso significa que o conhecimento é sempre provisório e aberto a novas conexões e a novas formas de entendimento. A subjetividade, da mesma forma, não é uma entidade fixa ou estável, mas um processo contínuo de transformação e devir, onde as múltiplas camadas de experiência e de desejo se interconectam e se influenciam mutuamente. Outro ponto relevante neste capítulo é a ideia de que os planaltos podem ser entendidos como espaços de resistência à organização e ao controle. Assim como o rizoma e o CSO, os planaltos representam uma maneira de escapar às estruturas de poder que tentam organizar e controlar o desejo, o pensamento e a subjetividade. Os planaltos são espaços de intensidade e de criação, onde o desejo e a vida operam de maneira livre e descentralizada. Isso sugere que os planaltos são também espaços de potencialidade revolucionária, onde novas formas de existência e de subjetividade podem emergir. Neste capítulo, Deleuze e Guattari também abordam a importância da arte e da criação artística como formas de explorar e experimentar os planaltos. A arte, para os autores, é uma maneira de acessar os fluxos de desejo e de intensidades que operam nos planaltos, permitindo que novas formas de subjetividade e de experiência sejam criadas. A criação artística, então, é uma maneira de resistir às tentativas de captura e de controle, permitindo que o desejo e a vida fluam de maneira livre e criativa. Em resumo, o terceiro capítulo de Mil Platos aprofunda a noção de multiplicidade e introduz o conceito de planaltos como espaços de intensidade contínua, onde o desejo, o pensamento e a criação operam de maneira livre e descentralizada. Os planaltos são espaços de potencialidade, onde as forças do desejo e da criação podem se manifestar de maneiras diversas e imprevisíveis, sem serem capturadas por estruturas fixas ou hierárquicas. Este capítulo, assim como os anteriores, sugere que a realidade e a subjetividade são processos dinâmicos e em constante devir, e que a criação e a transformação são as forças centrais que governam o mundo.